Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 55ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Peço aos senhores vereadores e vereadoras que se mantenham de pé e quem mais sentir à vontade para a execução do hino nacional brasileiro. Essa noite nós vamos quebrar o protocolo antes de dar o início à pauta da sessão. A mesa diretora decidiu fazer um convite ao comandante interino do subagrupamento dos bombeiros, o tenente João Henrique Papote, que nos atendeu, né? Queria até agradecer aos demais também membros da corporação, e sobre um tema muito polêmico que está sendo a cobrança da taxa de incêndio. Então, gostaria que o tenente Papote se aproximasse, fizesse parte aqui com a gente aqui para prestar todos os esclarecimentos que os vereadores e a população quiserem tirar dúvida
e ele explanar a versão da Companhia de Bombeiros. O microfone é seu, Comandantes. Teste. Está funcionando? Tá. Senhor presidente, senhores vereadores. Teste. Teste. Senhor presidente, senhores vereadores, a população que nos assiste hoje aqui na Câmara Municipal e as pessoas que estão nos assistindo através do sistema de internet da Câmara. Boa noite a todos. A convite do presidente da Câmara, o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, eu vim hoje dar alguns esclarecimentos à população de Presidente Epitácio referente à cobrança da taxa de incêndio, que está sendo feita no carnê do IPTU de cada munícipe de Presidente Epitácio. Eu vou explanar alguns pontos e gostaria, inclusive faço questão, que os vereadores façam perguntas. As que eu puder responder por conhecimento, vou responder de pronto. Aquelas que eu necessitar de maiores informações, faço questão de enviar ou responder via e-mail. Bom, está circulando na internet, como todos viram, uma solicitação para que as pessoas da cidade cancelem a cobrança da taxa de incêndio do município de seus carnês do IPTU. A mensagem é bem curtinha. O que essa mensagem não traz é o que é feito com essa taxa. Essa taxa, ela mantém os serviços de bombeiro com as modalidades de gasto: manutenção, serviço de terceiro, pessoa física, serviços de pessoa jurídica e investimentos. Praticamente todo que é material de consumo que entra no quartel, água, luz, telefone, alimentação dos bombeiros e alguns investimentos são bancados com essa taxa. Essa taxa, ela existe desde 1984 e ela foi instituída até então, na época, como taxa de incêndio, por um simples motivo. Naquela época, o resgate ainda não existia dentro do Corpo de Bombeiros. O único serviço que era prestado pela corporação era o combate a incêndio. A partir de 1989, passou também ao Corpo de Bombeiros, aqui em Presidente Epitácio, a utilizar do programa Resgate, que é um programa entre Secretaria de Estado, SUS, Corpo de Bombeiros. Essa taxa, ela vem através do IPTU, que é pago pelos munícipes. Desde 2005, nós passamos a ter aqui na cidade a lei do Fundo Especial de Bombeiros. Muitas pessoas estão confundindo a taxa de incêndio com o Fundo Especial de Bombeiros. O fundo, ele não gera receita. O fundo é tão somente uma modalidade de gestão dos recursos, onde um conselho gestor formado por 7 pessoas, sendo prefeito, comandante do bombeiro, um vereador, representante dos clubes, serviços, sindicatos, representante da CIP e, no caso de Epitácio, 2 membros da comunidade decidem como vai ser gasto, como vai ser gerido esses recursos. Toda vez que a taxa de incêndio entra no mês, ela é repassada até o mês subsequente de sua cobrança para o Corpo de Bombeiros. É praticamente impossível a Prefeitura Municipal, juntamente com o sistema bancário, repassar diretamente para o Fundo Especial o valor, sendo que no dia 20 do mês subsequente à sua arrecadação, é depositado na conta de bombeiros exatamente o valor que é arrecadado. 100%? 100%. Eu tenho aqui 3 ofícios que encaminhamos para a Prefeitura e os 3 contêm em anexo o extrato de depósito dos valores na conta do FEBOM.
Outra coisa que a gente salienta bastante é que grande parte dos investimentos feitos no município vieram através da taxa de incêndio. Como exemplo, o caminhão que está sendo colocado na foto que a gente postou na internet. E realmente aquela frase é a pura verdade. Aquele caminhão foi montado em parceria com o Estado através da taxa de incêndio. O Estado forneceu o chassi e a Prefeitura forneceu a montagem através de licitação. Outro ponto bem importante do Fundo Especial e da taxa de incêndio é que ela permite a alocação de outros recursos vindos de outras esferas. A gente percebeu que na internet teve algumas pessoas que postaram, poderia o Corpo de Bombeiros, junto com a Prefeitura Municipal, ir atrás de outras esferas de recurso. Nas 3 últimas gestões isso foi feito. Na gestão do ex-prefeito Furlan, foi conseguido junto com o Legislativo a construção do quartel de Epitácio, no valor de mais de R$900 mil. Na gestão do prefeito Picucha, foi conseguido, junto com o Estado, o chassi e a embarcação Campinal. Somente a embarcação Campinal, ela foi no valor de R$175 mil. Tudo do Executivo. Já tínhamos conseguido dinheiro do Executivo Estadual, do Legislativo Estadual, fomos atrás do Judiciário também. Ano passado, inclusive o vereador Adenilton, que hoje é o nosso representante no FEBOM, esteve junto com a gente, recebendo, e os senhores aprovaram em sessão unânime, em sessão única, por votação unânime, o recebimento de TAC, do Ministério Público do Trabalho. O TAC, ele só é repassado aos municípios que têm Fundo Especial de Bombeiros. No caso, Epitácio foi contemplado primeiro, porque já tinha taxa e Fundo Especial de Bombeiros primeiro. Foram 230 mil do Poder Judiciário do Ministério Público do Trabalho. Recentemente entramos também no fórum daqui de Epitácio, junto ao GCRIM, solicitando recursos para a manutenção do programa Bombeiro Educador. Foi negado o ano passado, mas não é porque a gente recebeu um não que a gente vai deixar de ir atrás. Entramos novamente esse ano e até onde sabemos estamos sendo contemplados, bastando apenas alguns trâmites jurídicos e burocráticos para a transferência do recurso para o Corpo de Bombeiros. São várias perguntas que se suscitam. É direito de cada cidadão requerer a retirada da taxa de incêndio, do carnê do IPTU? É direito de cada cidadão, eu concordo. Isso a gente, em momento algum na postagem que eu fiz em um grupo de WhatsApp, eu coloquei que não. Em forma alguma a gente está indo contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, eu coloquei na postagem em letras maiúsculas que é direito de cada cidadão. Algo que eu deveria ter falado, e hoje eu falo, para cada um que estiver assistindo, se você, munícipe de Presidente Epitácio, está em dificuldade financeira, esse valor vai fazer uma diferença para você, no sustento da sua família, no sustento da sua casa, por favor, retire a taxa de incêndio e dê o melhor para sua família. Isso, de forma alguma, o bombeiro está aqui para ajudar, para salvar vidas. Como a gente pode requerer um dinheiro de alguém que não está conseguindo? Porém, se você pode contribuir, se esse dinheiro não está fazendo falta para você, eu peço que mantenha essa taxa em seu carnê do IPTU. Na minha, eu vou dar um caso prático, são R$ 42,50 ano. Aquele valor não é mensal, é valor ano. Hoje eu estava junto com o vereador Evair lá, solicitando recurso para o governador do estado, e na volta eu comprei um pacotinho de house num posto de gasolina. R$ 2,00 o pacotinho. Se eu comprar 2 pacotinhos por semana, por mês, aliás, é o mesmo valor da taxa. 2 pacotinhos de bala. É o mesmo valor pago mensalmente, aliás, mensalmente não, do mês que inicia a cobrança da taxa de incêndio, junto com o carnê do IPTU, até o mês que se termina, que se não me engano vai de março
a novembro, se eu não estou errado. Quanto aos trabalhos do bombeiro, é difícil falar, porque a gente não está vindo na Câmara pedir aumento de salário, a gente não está vindo aqui pedir regalia, a gente está vindo pedir uma ajuda dos vereadores e da comunidade para prestar o melhor serviço possível. Eu amo ser bombeiro, eu sou vaidoso em ser bombeiro. Se tem uma coisa que eu me orgulho muito, é da farda que eu visto. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de prestar um bom serviço à comunidade. E quem não ficaria envaidecido de ser considerado pelas crianças como herói? Mas a gente só pode executar esse serviço graças aos nossos parceiros colaboradores. E esses, na minha visão, são os super-heróis. São os trabalhadores pagadores de imposto no Brasil. Eu agradeço imensamente a cada cidadão que mandou uma mensagem falando que iria manter a cobrança da taxa, agradecendo o serviço de bombeiro. Antes de ontem eu estava de plantão. Eu estava na quermesse da Sagrada Família e eu me espantei com a quantidade de pessoas que vieram falar: eu vou manter a cobrança. Algumas falaram até que não sabia nem que existia tal cobrança no carnê do IPTU. E eu agradeço. Caso os vereadores tenham alguma pergunta para fazer, eu tenho várias perguntas. No âmbito jurídico também tenho dezenas. Falei com alguns amigos muito doutrinados da área do direito e há entendimentos ainda de que a taxa continua prevalecendo, uma vez que ela foi impetrada por meio de controle difuso, não foi o meio de controle concentrado. Sendo assim, a decisão valeu para o município do estado, o município de São Paulo. A tese de repercussão geral valeu para todos, porém extinguiu-se a cobrança automaticamente da cidade de São Paulo, sendo que ficou condicionado a todos os tribunais abaixo do STF, logo todos, a quando tiverem essa mesma ação impetrada, já é ponto passivo, a taxa está fora. Mas isso está sendo feito, até onde eu tenho conhecimento, pela própria prefeitura administrativamente, sem a necessidade de entrar com advogado, sem a necessidade de se criar mais um processo judicial no fórum. O que é um ponto muito importante e eu considero louvável por parte da prefeitura. Eu sei que ainda tem a sessão da noite toda, presidente. Agradeço bastante ter aberto essa sessão, esse minuto para a gente. E algumas coisas só que eu gostaria de deixar bem frisado antes de terminar minhas falas. A primeira é, desde que eu aqui assumi, até o último dia que eu pretendo ficar, o Corpo de Bombeiros nunca, jamais gastou um centavo a mais do que foi arrecadado de taxa de incêndio. A gente nunca atuou junto à prefeitura dando despesa para a prefeitura. A gente sempre procurou se adequar o nosso tamanho à realidade da arrecadação da taxa de incêndio. Se a taxa de incêndio é de 200, a gente vai gastar 190. Se a taxa de incêndio é de 190, como aconteceu de cair a arrecadação, a gente vai gastar 180. Cada recurso que é utilizado no Corpo de Bombeiros é sempre visando a melhoria do serviço prestado para a população. E eu acho que isso é nítido na visualização. Basta dar uma olhada a foto de onde era o Corpo de Bombeiros e o tamanho que ele era, do que ele é hoje e do tamanho que ele é hoje. A gente tinha uma viatura Massaveiro Canela Seca. Hoje a gente tem aquela viatura repassada pela doutora Renata. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu participei da regata da Santa, eu ficava mais tempo tentando fazer o motor funcionar
que propriamente seguindo a Santa. Hoje a gente tem 2 embarcações, uma com 2 motores de 150 HP e outra com um motor de 90. E não tem nem como comparar o caminhão que hoje corre na cidade combatendo incêndio com aquele que era antigamente. Eu só tenho a agradecer a cada munícipe que contribui com o Corpo de Bombeiros, e da parte do Corpo de Bombeiros eu garanto, a gente tem todo o zelo do mundo para com a saúde, a segurança e o bem-estar de vocês. Esse mesmo carinho, essa mesma atuação que a gente tem no salvamento, a gente também tem no recurso, porque esse recurso não é de A ou B. Ele é do meu amigo, ele é do meu vizinho e ele é meu. E eu, como cidadão, como morador de Epitácio, quero ver bem aplicado esse recurso. Todos os brasileiros, eu falo por experiência própria, todos os brasileiros não aguentam mais pagar imposto. Quando vem o meu olerite, eu me espanto em ver o quanto que vem de imposto de renda retido na fonte. Mas a gente não aguenta mais pagar imposto e não ver o serviço prestado. Essa é a grande diferença. Quando você paga um imposto e não vê a prestação de serviço ocorrer, isso é revoltante. Agora, quando você paga um imposto, vê que ele está sendo bem direcionado, vê que ele está sendo bem utilizado e vê que você pode contar com a finalidade pelo qual ele foi instituído, eu duvido que alguém se negue. Muito obrigado e fica aberto, presidente, para caso algum dos vereadores tenha alguma questão a fazer. Senhor presidente, público presente, aqueles que nos ouvem pela internet, primeiro tenente Papote, muito obrigado pela explanação. Primeiramente quero parabenizar o Corpo de Bombeiro pela presteza e pelos trabalhos prestados dentro do município de Presidente Epitácio, que nós só temos a elogiar. Não é à toa que o Corpo de Bombeiro é considerado o trabalho público, o serviço público que funciona dentro do nosso país. E assim como você acabou de dizer também, Papote, tem todo o apoio até mesmo das crianças e tudo mais, que tem vocês do Corpo de Bombeiro como herói. Exemplo disso foi meu filho a semana passada. Meu filho acabou atrasando para ir no bombeiro lá naquele programa que vocês têm do Corpo de Bombeiro na escola. E meu filho chorou porque o sonho dele era ir conhecer a corporação do Corpo de Bombeiro e conhecer vocês. E então eu tive que levá-lo correndo para lá, mesmo atrasado, para ele conhecer, que é um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo nas escolas também. Muitas coisas que meu filho aprendeu na escola ele tem levado para casa, e assim, algo muito importante mesmo. E dentro do trabalho de vocês também, o agradecimento vem dentro daquilo que nós temos observado. Lá no meu bairro mesmo, na semana retrasada, nós tivemos 4 focos de incêndio em torno do bairro, e vocês acabam atendendo muito rapidamente. Até foi uma situação que eu acabei observando, acabei falando errado com o Mael a semana passada. Eu falei assim, eu acho que o atendimento é aqui mesmo. Daí eu acabei saindo aqui para ligar, liguei no 193, caiu imprudente, mas é muito rápido o atendimento do Corpo de Bombeiro, é algo que nós só temos a agradecer. Mas eu queria colocar aqui, Papote, dentro dessa situação hoje, dessa taxa de incêndio que é cobrado no IPTU, hoje com a extinção dessa taxa de incêndio, quais seriam as problemáticas que nós estaríamos enfrentando dentro do município? O que poderia acontecer, o que nós perdemos com isso dentro do município? Dentro dessas situações que nós estamos observando, né, que eu falo a vocês, tem esse programa do Bombeiro Mirim, que é maravilhoso, e nós vemos que as crianças amam, né? E tantos outros trabalhos que vocês prestam. Hoje, se nós isentássemos essa taxa de incêndio, qual é a consequência que o município de Presidente Epitácio teria com essa atitude? Vereador, obrigado. Só dando uma explicação sobre o BOED, né, que é o Programa Bombeiro Educador. Ela nasceu devido a uma dificuldade financeira.
O governador Geraldo Alckmin percebeu que cada vez mais estava gastando com saúde no estado de São Paulo, em especial com ocorrências de bombeiro. Virou epidemia no estado de São Paulo, moto, bicicleta e acidente de trânsito envolvendo bicicleta. A estimativa é que para cada atendimento de acidente de trânsito envolvendo motocicleta ou bicicleta, são gastos no tratamento total mais de R$ 7.320 de todo o sistema, desde a hora que é atendido o telefone 193 até a última etapa do tratamento físico dessa pessoa. Vamos pensar em Epitácio já o quanto de dinheiro que não vai. No mínimo, em um dia, são 3 acidentes, R$ 21.000 em um único dia, vamos falar a verdade, indo pelo ralo. O BOED surgiu com a necessidade de tentar reduzir esses acidentes. E a ideia do governador era justamente começar a educação de base, dando instruções sobre prevenção no trânsito, prevenção em casa, respeito às sinalizações de trânsito, para fomentar um adulto, um adolescente mais consciente no respeito às leis e às normas de trânsito. Quanto à pergunta em si, da taxa de incêndio, eu vou repassar já para o primeiro secretário alguns valores. Daqui é o convênio que foi renovado do Estado com o município. Nele é previsto a prestação de cada ente participante. A parte da estimativa do Estado, no caso do Corpo de Bombeiros, para Presidente Epitácio, é de R$ 2.225.403,54. Isso é o que é o salário dos bombeiros. O quadro de bombeiro aqui chega até 28 bombeiros. Então, a previsão de gasto do Estado de São Paulo com folha de pagamento é de R$ 2.225.403,54. A contrapartida da prefeitura com a manutenção é de R$ 404. Todo mundo sabe, a prefeitura, qualquer empresário, baby, sabe como que funciona. Hoje o caro em qualquer empresa é o homem. Por isso que toda empresa que se presta diz que o seu maior patrimônio é o seu funcionário. E é verdade mesmo, é o que mais dá gasto. Uma das primeiras atitudes, Evair, seria a diminuição dessa despesa do Estado, com a possibilidade de transferência daqueles policiais militares que hoje estão solicitando para outros municípios. Em Presidente Epitácio, hoje nós temos 2, que eu não libero. Enquanto eu estiver no comando interino do 2º subgrupamento, eu não libero a transferência enquanto a gente não tem reposição, justamente porque Presidente Epitácio é o 3º município com maior número de ocorrências de acidentes de trânsito. A gente perde apenas para Prudente e Dracena. Depois vem Presidente Epitácio. Logo, a corporação não pode ficar sem o devido efetivo. Porém, em se reduzindo o custo com a manutenção, a gente teria que, primeiramente, reduzir o custo de folha do Estado. Reduzindo, obviamente, o número de funcionários diariamente lotado no Corpo de Bombeiros, por consequência, a gente diminui o custo da manutenção do bombeiro no município. Essa seria uma das primeiras atitudes que não iria afetar prontamente a prestação de serviços. O que ia acontecer é que a prestação de serviço ia ficar um pouco mais deficitária. Em vez de chegar um caminhão de incêndio para combater o sinistro com 3 bombeiros, viria com 2. Em vez de 3 homens tripulando resgate, 2. O que acarretaria em redução de qualidade inicialmente. Em sendo muito grave ou muito drástica a diminuição dos valores repassados, nós começaríamos a ter gradativamente problemas de manutenção de ordem de primeiro escalão das viaturas. Como a gente falou na mensagem de internet, muitos dos prestadores de serviço da cidade prestam serviço, vou dar um exemplo, parte elétrica. O pessoal vai lá, mesmo fim de semana, mora lá onde ele trabalha, conserta a viatura para a gente. Esse já é um serviço que ficaria mais difícil ser executado, uma vez que a gente não tem o valor propriamente dito. Então,
Então, inicialmente, com a redução ou com a falta do repasse, seria isso. Seria redução de efetivo, corte de algumas atividades. O programa BOED, ele seria ou diminuído ou cortado. Aquelas apostilas que seu filho tem, aquela camiseta que as crianças receberam, foi tudo com o dinheiro do FEBOM. Inclusive os senhores aprovaram esse ano uma lei que permitiu a gente também gastar um pouco mais de recurso com o bombeiro educador, que a gente vê que é um programa que funciona. Nesse caso, se não tem recursos para manutenção de viatura, este seria um serviço que fatalmente seria afetado. E isso eu sou sincero em falar. Quando foi falado de usar recursos do FEBOM para o BOED, no começo foi-se comentado em fazer uma diferenciação entre escola pública e escola particular. Não existe essa diferenciação no programa do bombeiro. Se é de escola particular, recebe. Os pais da criança pagam imposto da mesma forma que eu pago. Se é de escola pública, da mesma forma. Espero ter respondido. Continua aberto. Perguntas. Tenente, o Evair foi muito conclusivo na pergunta dele. Eu queria então só que o senhor passasse então resumidamente. Perda no efetivo, suposta perda no efetivo. Hoje o efetivo da base do posto de bombeiros de Presidente Epitácio estão em 20 homens. O quadro total máximo que a gente pode atingir pela legislação atual são de 26. É um dado que às vezes quando a gente tem reunião do CONSEG aqui, a Polícia Militar não expõe, por causa de... Mas isso a gente fala. De 26 a gente está com 20, a gente está quase que com o quadro completo. Mais de 80% de efetivo. Então, uma das ideias seria a liberação do contingente que tem interesse em transferência sem a necessidade de reposição de efetivo. Não que a gente vai pegar o efetivo e vai transferir para outra cidade, mas aqueles que hoje pedem para ir embora e não são liberados porque não tem a reposição do efetivo, seriam liberados, visando a redução dos custos de manutenção do quartel. E manutenção de equipamento, ou seja, de viatura, não tendo essa taxa, então, incisivamente, uma redução na taxa de manutenção, por exemplo. Funcionaria da seguinte forma. Hoje, a Prefeitura utiliza 100% do recurso da taxa para a manutenção do serviço de bombeiro. Sem a taxa, continua valendo o convênio entre Estado e município. A Prefeitura continua tendo que arcar com os gastos de manutenção do Corpo de Bombeiros. Porém, sem a obrigatoriedade do repasse ou sem esse recurso, a gente começaria a disputar recurso do caixa livre da Prefeitura, vamos assim dizer. Aquelas receitas que não são vinculadas seriam também parcelas destinadas ao Corpo de Bombeiro. E nisso a gente entraria na disputa com pagamento de salário, transferência para entidades. Tudo que não for vinculado, saúde, educação, a gente entraria nessa esfera de atuação, que hoje os vereadores já têm conhecimento, é onde hoje tem dificuldade. Não é no dinheiro que é vinculado, que vem do Estado carimbado, que está a dificuldade da Prefeitura. Está naquele dinheiro que ela pode trabalhar, que é bem pouco já. E com certeza, às vezes, entre dar uma manutenção para uma Secretaria de Saúde, atender um processo judicial de aquisição de medicamento e uma manutenção numa viatura, a prefeita ela foi eleita prefeita para cuidar das secretarias do município. Ela daria prioridade, penso eu, para aquilo que ela foi eleita. E o 2017 nós tivemos, não precisa nem passar os dados assim, assim com números, mas o que foi arrecadado nos carnês do IPTU foi repassado aos bombeiros e
E qual o que a gente conseguiu com essa verba do FEBOM no ano de 2017? 2017 foi um ano muito bom para o Corpo de Bombeiros, e eu faço questão de repassar. Eu peguei pelo menos dos 3 primeiros meses, tanto o quanto arrecadou, quanto o comprovante de repasse do dinheiro, inclusive batendo até os centavos. No primeiro mês foi R$ 161,46 e conforme pode-se verificar na folha anexa, foi depositado exatamente este valor na conta do FEBOM. E dos outros meses também. Em média, presidente, é arrecadado no município de Presidente Epitácio entre 240 e R$ 200 mil com taxa de incêndio. Desse valor, o Corpo de Bombeiros não gasta 100%, a gente contingencia por um simples motivo. Nos primeiros meses da administração do ano seguinte, não tem arrecadação, então a gente depende da sobra do ano anterior. O que a gente fez no ano passado com o dinheiro foi exatamente o BOED, a aquisição de equipamentos de mergulho, treinamentos, manutenções de viatura. A gente faz o máximo possível para que a viatura nunca fique parada. Tudo que é respeito à manutenção e investimentos feitos o ano passado é com a taxa de incêndio. De 2013 a 2017, somente da taxa de incêndio foram investidos pelo FEBOM R$ 506 mil da taxa. E então, só para constar então que foi de extrema importância em 2017, foram 200 e... Presidente, eu não tenho valor errado, mas foram mais de 200 mil reais empregados. Fora os 230 mil reais de TAC do Ministério Público. Tem como, mais ou menos, você passar a informação para nós se na administração, na gestão passada de 2013 a 2016, essa taxa cobrada da população foi repassada ao Corpo de Bombeiros? Presidente, isso eu vou ter que dar uma pesquisada. Eu fui, em certa época da minha carreira, eu fui transferido para o município de Dracena. E lá fiquei até quando retornei. Então, esse dado eu, de momento, não tenho aqui comigo. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode pesquisar. Isso eu recordo bem. Foi bem na época que eu estava servindo no município de Dracena. Mas esses dados, sem dúvida nenhuma, o comandante que ficou interino quando eu saí deve ter feito as solicitações e a prestação de contas. Alguma dúvida? Quem tem mais alguma dúvida? Marlon? Yes. Boa noite, Papote. Em seu nome, cumprimento os outros presentes da corporação, os outros bombeiros que com certeza estão nos assistindo em casa, porque também uma das qualidades dessa corporação é o companheirismo, é a solidariedade, é a amizade que se forma entre vocês. De primeiro, eu gostaria de falar, além dos dados técnicos que você passou para a gente, que dados eles são difíceis de confrontar e de contradizer, porque eles são dados, são colocados no papel, está lá o depósito de quanto arrecadou, está lá o depósito de quanto devolveu. Mas o que me deixou bastante triste com toda essa situação foi nem mesmo o primeiro requerimento do Mael não foi isso. Foi depois os aproveitadores em rede social do quanto pior, melhor. Porque é uma situação que, como eu disse na semana passada, nós já tínhamos levantado, e eu particularmente, formado em Direito, não tão atuante, fiquei 12 anos fora, mas retornando,
retornando aí à área jurídica, eu já tinha falado da primeira vez aqui que eu não acho que a Cássia, nossa prefeita, deveria ou teria a obrigação legal e judicial de ter interrompido de imediato a cobrança da taxa. Porque eu acho que ela deveria, no meu pouco conhecimento nessa área, mas eu acho que ela deveria primeiro ser instada judicialmente, receber uma ordem judicial, uma notificação, para depois interromper. Porque muitos municípios ainda não interromperam. Então, eu tenho certeza, porque foi, inclusive, ela foi visitada por pessoas que falaram e levaram um recado bem direto, que se a prefeitura cobrasse a taxa de incêndio no dia 15, que era o primeiro dia, que será amanhã, no dia 15, se caísse as cobranças da taxa de incêndio, os pseudo opositores, e que eu acho que são uns bobalhões, esses pseudos iriam entrar com uma ação até de improbidade administrativa, porque ela estaria cobrando uma taxa ilegal. Uma taxa que não era certa, que ela estaria fazendo aí, desobedecendo ordem judicial e coisa do tipo. E todo mundo sabe, eu acho que todo mundo que teve contato com ela já, conhece o caráter, conhece o senso de responsabilidade e, entre aspas, o receio, sim, de fazer alguma coisa errada que a nossa prefeita tem. Então, ela prefere cortar na carne do que se aventurar a ter que responder. Não que seria condenada, de forma alguma. Eu acho que não seria condenada e não causaria, não era improbidade de forma alguma. Mas só o desgaste de você ter que rebater uma ação judicial, rebater essas situações de fakes, né, que agora está tão, infelizmente, está tão na moda, e infelizmente as nossas autoridades ainda não conseguiram encontrar um caminho para descobrir esse tipo de gente e tratar esse tipo de gente como eles merecem, seja isso como meliantes, como covardes, como irresponsáveis. Então tudo isso é que veio trazer esse prejuízo enorme à nossa comunidade, principalmente a comunidade mais carente. Então, eu não me ative aqui ao campo técnico para falar que o Corpo de Bombeiro tem e vai ter a compreensão da maioria da população. E nós vamos, os 13 vereadores, de uma forma unida, fazer campanha para que, dentro da legalidade, essa taxa seja cobrada não, porque espontaneamente recebida e repassada. Então, senhor Papote, comandante, a quem eu admiro pessoalmente pela sua luta pelos seus comandados, pelo seu estudo do que você faz, sempre você tem base legal, você não é um aventureiro que vem aqui para fazer graça com nada. Você é um cara que se dedica à sua profissão, você é um cara de carreira, você é um cara que já se deu muito bem na sua vida, na sua corporação, e vai se dar muito mais por causa da seriedade do seu trabalho. E assim você leva todos os seus comandados junto com você. Tenha certeza que a população epitaciana, representada aqui por 13 vereadores, e aqueles que estão com vontade de pôr nossa cidade para frente, nós vamos ajudar sim. Que seja dessa forma de campanha, que seja de uma outra forma que eu até estou fazendo um requerimento hoje, naquela situação de se cobrar uma taxa, que o jurídico da prefeitura estude as outras cidades que cobram aquela taxa anual, que não seja de uma forma ilegal e que não traga nenhum prejuízo à administradora atual e nem aos futuros administradores, mas que nós consigamos, sim, fazer essa pequena contribuição aos homens que fazem grande colaboração com a nossa sociedade, que são os bombeiros. Quisera eu poder e ter condições, como o senhor disse, de não desfalcar o alimento da minha família, quisera eu ter uma taxa para poder pagar, para que o SUS tivesse a mesma qualidade de prestação do Corpo de Bombeiro. Quisera eu pagar uma taxa para que a Polícia Militar, de forma preventiva, desse segurança como trabalha o Corpo de Bombeiro. Então, quisera eu que as instituições da qual a gente precisa fossem do mesmo nível de vocês.
Estão de parabéns vocês. Tenho certeza que os três aqui vão procurar da melhor forma possível minimizar, porque o problema já está aí, já está instalado, infelizmente. Infelizmente, o travesseiro com as plumas ao vento já se esparramou. Mas nós vamos minimizar o problema e vamos sim continuar dando a vocês as mínimas condições para que vocês continuem prestando esse excelente trabalho que vocês prestam à nossa comunidade. Então, de parabéns a vocês, e tenho certeza que aqui todos vão acompanhar e vão buscar soluções para que vocês continuem com esse efetivo maravilhoso, com essa qualidade de serviço e sempre progredindo. E você é prova de que da onde vocês moravam, para onde vocês moram, o que vocês comiam, para o que vocês comem, o carro que vocês andavam, o carro que vocês andam, a embarcação que vocês iam para o rio, o que vocês usam, os aparelhos que vocês tinham e que vocês têm. Então o progresso foi muito grande. E isso foi graças ao custo do seu empenho, do empenho de todos vocês e do empenho da administração também, que foi repassando pouco a pouco aquilo que lhes era devido. Então estaremos todos juntos para continuar nesse caminho, nesse segmento. Tá bom? Marla, agradeço bastante. Tem uma coisa que me marcou bastante na minha carreira no Corpo de Bombeiros, foi que em outubro de 2012 eu estava na Escola Superior de Bombeiros fazendo o meu estágio de aperfeiçoamento profissional anual. Todos os bombeiros, pelo menos uma vez por ano, têm que ir lá. E todo dia eu estava abrindo o diário oficial para ver se publicava o bendito contrato de construção do quartel. Quando publicou, a primeira pessoa que eu liguei para falar foi com o Marlan, até antes de falar para o meu comandante. O Marlan, na época, ele era o nosso presidente do FEBOM, e o quanto você e o Sérgio Maroto ajudaram para que aquele quartel saísse do papel. Sem a ajuda do Marlan, do Serginho e especialmente do Bragato, eu tenho certeza que não sairia nem do papel. Eu lembro que foi bastante trabalhoso, a burocracia é tremenda, só quem está no meio público para entender o porquê se demora tanto para ter uma obra pública. Ao ponto de chegar a alguns absurdos, como ter que provar que o prefeito era o prefeito. Mas isso é outra história. Marla, quanto à constitucionalidade da lei, eu não sou formado em direito, mas nesse aspecto a gente procurou estudar bastante, e principalmente se apoiar no ombro de alguns gigantes do direito para poder dar um respaldo sobre a taxa de incêndio. Até gostaria que aqueles advogados que estão nos assistindo hoje, que depois mandassem algum e-mail falando: olha, você está certo, você está errado, não é assim, é assado. O meu e-mail é papote@policiamilitar.sp.gov.br. Como que funciona aqui no Brasil o controle de constitucionalidade das leis após a sua edição? De maneira básica, ela funciona por duas regras. Primeiro, pelo Poder Judiciário, através do controle concentrado, e também pelo controle difuso. Por meio do controle concentrado, procura-se obter a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, em tese, independente do caso em concreto, como competência exclusiva do STF. Nesse caso, a competência para declarar a inconstitucionalidade do ato é exclusiva do STF e tem efeitos gerais, o que os doutos em direito costumam chamar de erga omnes. E existe também o controle difuso, que é do caso julgado em questão, que foi da taxa de incêndio do município de São Paulo. Nesse caso, há uma permissão a todo juiz ou tribunal que realiza, no caso concreto, análise sobre o controle de constitucionalidade, produzindo efeitos apenas entre as partes envolvidas. Porém, no caso, o STF, além de julgar o controle difuso, ele também emitiu a tese de repercussão geral. No caso em específico, o STF decidiu no julgamento do recurso extraordinário por meio de controle difuso, o segundo caso, de constitucionalidade, que a lei da cidade de São Paulo,
que cobrava a taxa de incêndio era inconstitucional. A decisão vale apenas para a lei específica, no caso, a Lei 8.822 de 78, do município de São Paulo. Contudo, com a fixação da tese, ela também julgou inconstitucional a matéria, entendendo que a cobrança era inconstitucional. Com a fixação da tese do Supremo Tribunal Federal, outros tribunais que venham a sofrer demanda judicial em assuntos semelhantes ficam condicionados a decidirem conforme o posicionamento indicado pela Suprema Corte. Sendo assim, as leis sobre taxa nos demais municípios continuam valendo, lembrando que foi pela forma difusa, não a concentrada, até que sejam questionadas no judiciário. Quando surgiu a polêmica, eu entendi, até falei, olha, tudo bem, mas eu não entendia o porquê de falar que a lei da taxa de incêndio de Presidente Epitácio é inconstitucional. Constitucional é a cobrança, não a lei. Sendo assim, salvo o entendimento contrário, e isso a gente pode falar no ramo do direito, há diversos entendimentos, até mesmo dentro da Suprema Corte a gente não tem um único entendimento, não vejo, por meu entendimento, ato de improbidade administrativa neste caso em específico. E eu gostaria realmente de receber alguns e-mails, principalmente do pessoal da OAB, dos advogados, esclarecendo esse tema. Para mim, seria de grande valia de estudo e estaria levando ao comando do Corpo de Bombeiros. Essa parte que eu acabei de citar, não fui eu que escrevi. Eu peguei com o comandante do Corpo de Bombeiros de Botucatu, aonde ainda se cobra taxa. Outros municípios de nossa região ainda não se cobram taxa. Entendo ações judiciais, é o que os advogados costumam chamar de causa-ganha. Já sabe, é para cessar a cobrança da taxa. O que a gente pede é justamente para o não ingresso judicial da cessão da cobrança da taxa e o que está sendo feito em Epitácio. Não é nem a cessão judicial, está sendo feito a cessão administrativa, antes mesmo do ingresso judicial. Gostaria até de pedir ajuda ao Marlan, vou deixar essas referências, anotações, estudos a mim fornecidas, para que seja tema de estudo para a OAB. Vou até levar esses documentos que eu tenho em mãos para o Rodrigo Souza, presidente da OAB, e eu gostaria, sem dúvida nenhuma, quanto mais gente com conhecimento na área para dar a sua visão, melhor. Lógico, no Supremo Tribunal Federal, a gente viu recentemente, até há tempos atrás, entendia-se que no Brasil somente pode ser preso depois do trânsito em julgado, em última instância. Hoje já não é mais esse entendimento. Entendimento jurídico muda, a sociedade melhora, evolui, os entendimentos também. Eu não entendo mais as coisas que eu entendia há 10 anos atrás com a mesma cabeça. As coisas mudam, evoluem, melhoram. Quanto mais conhecimento, melhor. Agradeço, não sei se o que eu disse aqui tem total respaldo jurídico, mas é um posicionamento de algumas pessoas da área jurídica, de que por ter sido, através de controle difuso, a alegação da inconstitucionalidade da taxa, no caso em específico da cidade de São Paulo, o efeito valeu inicialmente para a cidade de São Paulo. A taxa é inconstitucional? É inconstitucional. Porém, desde que entrado com o devido processo legal. Papote, eu até peço que depois a gente entre em contato com o Simão aí, que ele está pesquisando já algumas leis em outros municípios, tá? E só para deixar claro, eu fui consultado, pediram a minha opinião sobre essa situação, e minha opinião foi voto vencido. Eu tinha dito com todas as letras que a atual administração deveria aguardar que alguma associação dessas pseudo-associações defensoras dos direitos do cidadão epitaciano
que são associações de Facebook, que algum cidadão, ou qualquer pessoa, vereador, cidadão, qualquer um entrasse com a ação, mas que entrasse, que esperasse. Só que eu fui voto vencido. Agora eu quero ver, por exemplo, que essas mesmas associações, tendo notícia de que a taxa era cobrada e não era repassada integralmente, se elas vão continuar defendendo os interesses dos munícipes, se vão entrar com essa ação aí para devolução do dinheiro ou por apropriação indébita. Mas o que está feito, está feito. Então eu passei para o Simão já algum material, e esse estudo que você fez e esse convite ao pessoal da OAB aqui de Epitácio vai ser de grande valia para que a gente possa aí perder o mínimo possível, porque o estrago já está feito. Então agora nós temos que minimizar o estrago, minimizar. E eu acho que a gente vai conseguir só com pessoas de bem, pessoas com boas intenções, sem querer avacalhar, achincalhar e fazer piadas de muito mau gosto. Porque a gente está mexendo com vidas. Tá? É com vidas e é com a instituição de maior credibilidade no nosso país. Então, vamos trabalhar. Como já tinha falado na sessão passada, Papote, não sei se chegou a algum membro do Corpo de Bombeiros, e eu ainda tenho várias dúvidas, e eu também não sou formado em Direito, mas a gente acaba trabalhando um pouco aqui, a gente vê várias leis que mudam, até como você citou, né, do caso da execução provisória, de que o próprio STF ainda ainda tem contradição entre eles mesmo sobre isso. Citei da taxa de iluminação pública, que eu fui autor na gestão passada de que eu achava que era inconstitucional. Só a mudança de taxa para contribuição, ela já deu legitimidade à cobrança da taxa de iluminação pública. Talvez seja o caso de ser essa contribuição, porque lá no nosso carnê ela não é escrito taxa, ela é escrito contribuição. Contribuição, no meu entendimento, ela não é obrigatória, deixa de ser taxa. Bom, mas isso é uma coisa do STF. Mérito da situação. A discussão entre o mérito do bombeiro, ela não se tem discussão, né? É até unânime, a sociedade realmente tem um carinho e uma admiração pelo bombeiro que não é comparada a nenhuma, com todo respeito a todas as instituições, militares ou civis, ou até políticos como nós, não é o Corpo de Bombeiro, não se pode nem ter que colocar em comparação, porque simplesmente é a queridinha do Brasil, certo? Agora, a questão da campanha, a gente precisa agora combater realmente essa irresponsabilidade que o vereador Marlan falou, que estão fazendo uma politicagem, porque aproveitam da falta de orientação da população. Por quê? Porque hoje nós estamos num momento difícil que ninguém quer pagar imposto. Onde se fala que é imposto, não, eu vou lá e vou lá retirar. Aí vai os politiqueiros de Facebook, como diz o vereador Marlan, e de WhatsApp, tem uns grupos aí que eu já saí fora, porque é meia dúzia de gente que perdeu a eleição, meia dúzia que não gosta da gente que ganhou, mas aqui nós somos em 13 vereadores e a gente representa a maioria da cidade, alguns que gostem ou não, então a maioria aqui está sendo representada por esse plenário e ainda com o aval de uma entidade como o Corpo de Bombeiros. Então eu acho uma irresponsabilidade essa situação sair do pensamento de alguém para uma rede social onde atinge 50% ou mais da população, sem esse tipo de esclarecimento que está sendo feito agora. Sendo que nós que trabalhamos para isso, nós ainda não temos nenhum tipo de entendimento se realmente é obrigatório ou se deixa de ser obrigatório. O mérito, é lógico que é o mérito que eu, por exemplo, já falei, eu pago e eu acho até pouco a minha taxa. Eu pagaria muito mais do que eu pago para a iluminação pública, nós falamos isso na sessão passada. Agora, a campanha ela tem que ser feita assim, por todos os líderes, passando a realidade dessa cobrança. Por quê? Porque foi passado agora, tecnicamente, dizendo que nós vamos sim, senhor, com todo cuidado, mas que nós vamos sim sofrer situações gravíssimas se essa taxa não for colhida pelo menos em 90%. E a gente já tem notícia, por causa desses alcoviteiros, a gente já tem notícias que muita gente foi lá já pedir para retirar do carnê. E amanhã? E amanhã, a hora que a gente for perder um membro do bombeiro, sendo que o comandante Papote agora falou ainda na questão de resgate, na questão de ocorrências leves. Se acontece uma ocorrência grave,
um profissional numa ocorrência grave, ele vale muito, como diz, o material humano ainda é o melhor de todos. E eu não vejo motivo nenhum para que essa taxa deixe de ser contribuída, não de ser cobrada. Outra coisa que eu queria acrescentar, que o Marlon ainda falou, ele deu um toque, que é a questão do SUS. Todo mundo sabe que eu vi muito no Facebook, é responsabilidade do Estado, mas a saúde pública também é. Mas todo mundo que tem dinheiro para pagar um Unimed ou um convênio, ele paga, não paga? Por quê? Porque sabe que a situação do Estado ela é precária. Então, se você tem como contribuir para que você tenha um atendimento um pouco melhor, eu comparo isso ao FEBOM. A gente vai deixar de ter o bombeiro? Não vamos deixar de ter o bombeiro. Só que um serviço de qualidade lesado, por falta da contribuição da população, a gente vai ter. E isso existe em qualquer tipo de situação. Nós temos hoje nós temos hoje, se você não tiver dinheiro para pagar o enterro da sua família, o município ou o Estado é obrigado a pagar o enterro. Só que eu tenho certeza que 99,9% da cidade paga o seguro funeral. Sabe que tem direito, mas você vai esperar? A pessoa morre 3 horas da manhã, você vai atrás da assistência social, você vai pagar lá, mesmo que seja mais caro, mas pague. Então, a situação do FEBOM hoje é comparada a qualquer taxa que vai ser investido para simplesmente para melhorar o atendimento, não que seja obrigação da prefeitura ou do cidadão pagar esse tipo de trabalho, mas é uma contribuição para que esse trabalho seja continuado e talvez melhorado, como o comandante falou. A verba ela é muito significativa, é mais de 200 mil. Acredito que nós vamos ter um déficit muito grande esse ano por causa dessa campanha, infelizmente, por esses responsáveis que já contaminaram a cabeça de algumas pessoas que foram lá e tiraram. E eu já conversei muito com muitas pessoas esse final de semana que eu fui, mas eu me arrependi. O ano que vem eu já vou pedir para colocar de novo. Só que o estrago, como diz o Marlon, já foi feito. O dia desse ano, ninguém vai lá agora lá pagar. Ninguém vai lá falar, não, coloca de novo que eu vou acrescentar. Eu acho que nem pode. Eu acho que agora nem tem como devolver dinheiro para o cofre público. Aí sim é inconstitucional. Concordo também com a postura eu acho que o Executivo devia ter deixado sim rolar para que eu acho que a juíza se entendesse. Se o Ministério Público entendesse que a população estava sendo lesada, ela entraria e a juíza simplesmente mandaria suspender. Em nenhum momento eu vejo improbidade administrativa onde é uma taxa de contribuição. Em nenhum momento, se essa taxa deixar de ser paga, o munícipe ele é lesado com juro. Aí sim é taxa, porque se você não paga uma taxa, depois você tem que pagar em juro. E essa taxa ela nunca foi, como foi bem frisado, muita gente nem sabia que pagava essa taxa. E muita gente no Facebook falando, graças a Deus, a gente pode contribuir. Então, a minha opinião sobre isso é totalmente favorável a essa taxa. Por mim, eu pago R$8 a minha taxa é R$8. Minha taxa não, minha contribuição. E se eu tivesse como chegar lá e pedir para aumentar, porque eu moro no Jardim Real 2, e só o que o bombeiro gasta para chegar de combustível até lá no Real 2, eu acho que é muito mais do que R$8, né? Imagina depois do trabalho, a mão de obra, a água, enfim, a manutenção de equipamento. Vereador, eu moro no Jardim Real 1 e como tem incêndio nos jardins, todo dia. Ontem foram 8 ocorrências de incêndio somente no período da madrugada. Foram 5 no Jardim Real 1, somente no Jardim Real 1, naquela parte de trás da faculdade. Você vê só, olha só o estado contraditório que a gente vive. Fazem campanha para lesar um serviço que beneficia a população, que a própria população causa. Porque quem bota fogo é a própria população. Então a própria população põe fogo, aí depois ele mesmo vai lá no Facebook falar que vai tirar a contribuição que o bombeiro recebe para poder ir lá e ajudar ele. Eu mesmo já liguei 4, 5 vezes, acho que a moça do Copom já conhece a minha voz. Eu já nem me identifico, eu falo que eu sou um morador do Jardim Real 2 e tal, daqui a pouco ele vai pegar raiva de mim. Porque botam fogo do lado da minha casa direto, já que perdi 2 cercas elétricas. Conversamos sobre isso, então eu pago R$8, acho injusto mesmo, pagaria mais. E acho que muita gente aí tem certeza que pagaria muito mais, mesmo que não aconteça como acontece na minha casa, mas por respeito ao pessoal mais carente. Alguém mais quer fazer algum pronunciamento, alguma pergunta?
Só ressaltando, Papote, o que você colocou também da questão da verba que é aplicada, né? E de ficar tudo para o município. Hoje nós vemos as consequências que o município sofre hoje com o sucateamento da frota. E com certeza, hoje na saúde, que era para gastar 15%, gasta muito mais que isso, está chegando a 26%, 30% quase. Então, assim, com certeza o atendimento prioritário seria em outros lugares e vocês estariam perdendo muito, e não só vocês, mas a população de Presidente Epitácio. Outro exemplo, vereador, do que obrigado pela colocação, excelente colocação sobre a taxa ficar no município, eu não tinha me atido a esse aspecto, é que mais de 90% de todas as manutenções e contratos de serviços que nós temos são feitos com empresários do município. Quer dizer, não é uma taxa que se recolhe em Epitácio e que se é gasta em Prudente. Outro aspecto extremamente importante de aqui frisar é que todo equipamento adquirido com a taxa de incêndio não é do bombeiro, é patrimônio do município. E eu vou dar um exemplo bem simples. Todo mundo está vendo a saveirinha vermelha ser utilizada para a prefeitura para cima e para baixo. Ela foi adquirida com taxa de incêndio, foi adquirida em 2009 pelo FEBOM. Quando o bombeiro verificou que ela era um veículo inservível para atividade de bombeiro, não para os serviços demais, mas para a atividade de bombeiro, ela foi restituída para o município e hoje ela é utilizada pela prefeitura. O mesmo vai acontecer com a caminhonete, o mesmo vai acontecer com a embarcação. Quando for um veículo considerado inservível para atividade de bombeiro, há que se diferenciar a atividade comum de atividade de bombeiro. Mesma coisa do policiamento, pessoal da rodoviária. A hora que a viatura não é inservível para atividade de policiamento, ela é leiloada, ela é destinada para as outras entidades. Algumas prefeituras, inclusive, pegam viaturas da rodoviária federal, a gente já tentou pegar uma, para fazer algumas outras atividades. E é isso, a viatura, o veículo, o recurso que entra, a gente faz o máximo para permanecer no município. Somente quando não há a prestação do serviço na cidade, é que a gente leva, vamos dizer assim, esse recurso para outro município. Muito bem lembrado, vereador. Muito obrigado pela lembrança. Mais alguma dúvida? Bom, então outra coisa que eu queria só lembrar, comunicar aliás, ao comando do Corpo de Bombeiros, é que a prefeita entrou em contato com a gente e ela vai fazer uma nota oficial sobre isso, explicando, mas não só no Facebook, para deixar registrado no site da prefeitura. E uma vez que ela é feita como nota oficial, ela repercute nos meios de comunicação, como rádio e tal. A gente já se comprometeu também a fazer o mesmo pela Câmara e mostrar que a gente, né, ou pelo menos a maioria, está empenhada nessa campanha de passar a verdade para a população e que as pessoas não deixem de contribuir com essa taxa daqui para frente. Eu gostaria de agradecer a esse espaço, presidente. Eu tenho um grande apreço por essa Casa de Leis. Acho que desde que eu cheguei em Epitácio, eu até estava comentando ontem com o Tenente Maicon Cristo, dia 8 de outubro desse ano, eu vou completar 10 anos de comandamento de posto. Mais tempo que eu tinha anterior a mim o Major, hoje Major Olivetti. Ficou 7 anos comandando posto. Mais tempo, depois do Major Olivetti, vinha o Capitão Maxwell, 5 anos. O outro comandante que mais passou tempo em Presidente Epitácio tinha sido o Tenente Brancalhão, 1 ano e meio. Dia 10 de outubro eu completo 10 anos aqui nessa região. E daqui eu não saio, assim espero. Agradeço essa Casa de Leis, eu passei acho que os melhores momentos da minha carreira aqui, vendo a taxa de incêndio ser utilizada para o Corpo de Bombeiros, a aprovação do decreto da prefeita cedendo
o terreno onde hoje nós estamos instalados, a aprovação por essa Casa de Lei do recepcionamento dos recursos para a aquisição dos equipamentos para o Corpo de Bombeiros e a aprovação de cada lei orçamentária, que eu faço questão de estar aqui, participar das audiências públicas. Muito obrigado aos senhores vereadores, que são a representação da voz do povo de Epitácio, e se os vereadores que representam a população estão de acordo em auxiliar o Corpo de Bombeiros, eu tenho certeza que o município também está de acordo. Agradeço imensamente a cada vereador por estar nos ajudando, um a um. Muito obrigado, tenham a todos uma boa noite e uma boa sessão. Queria agradecer, viu, Tenente, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui nos atender. Agradecer também ao Sargento Coppola, também está sempre aí na empreitada com a gente aí, ajudando. E ao Cabo Cleiton, bom, já são todos amigos, frequentam sessões, trabalham com a gente, trabalhos comunitários e administrativos, enfim. Muito obrigado pelo esclarecimento, será divulgado na íntegra esse debate aqui hoje, lembrando a toda a população que 99% das coisas que foi falado aqui a gente já sabia, é uma questão mesmo de esclarecimento para a população e de divulgação para que saibam a nossa posição diante desse caso e a posição do Corpo de Bombeiro. Muito obrigado mesmo. Dando continuidade à sessão, peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 54ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 17ª Legislatura. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Evair. Requeiro à mesa que seja dispensada a leitura da ata, tendo em vista o prolongamento, né, da sessão e também que ela já está publicada no site, né? O requerimento oral do vereador Evair está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários por não se levantar. O requerimento foi aprovado, está suspensa a leitura da ata da sessão anterior. No grande expediente, peço ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências e ofícios enviados a essa casa. O CREAS convida você para o lançamento da noite de autógrafo do livro O Segredo do Meu Melhor Amigo, sexta-feira, dia 18 de maio, às 19h30, no Anfiteatro João Brilhante. Violência sexual contra as crianças e adolescentes é crime e devemos debater o assunto. Denuncie, Disque 100. Ministério da Educação. Ordem bancária, data de emissão 11/4/2018, no valor de R$ 139.531,12. Encerrando o grande expediente, peço ao senhor secretário que, na ordem do dia, promova a leitura dos requerimentos. Requerimento número 135, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após a manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio e diretores da CART e Artesp, solicitando dos ilustres responsáveis que nos preste a seguinte informação. Considerando que na rodovia Raposo Tavares, especialmente no trecho KM 654, a concessionária CART pretende inserir guarda-rei sob a justificativa que o referido dispositivo elidirá acidentes, considerando ainda que eventual instalação em um simples guarda-reio não atingirá os fins colimados de prevenção e prejudicará os acessos à sede da empresa, escoladas e outras atividades. É oportuno o seguinte questionamento: se a CART, Artesp e Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio não poderiam estudar a viabilidade de construir um trevo no local,
Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento número 135, 2018, de autoria do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador proponente. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. O que eu quis mencionar nesse assunto é que em 2014 o ex-governador Geraldo Alckmin e pré-candidato à presidência da República se comprometeu a fazer o trevo ali naquela localidade. Conversando com os engenheiros da CART, eles afirmam que não tem nada por escrito. Então, eu não sei se eu falo que foi um esquecimento do senhor governador da época, ou se realmente ele se fez somente política para passar um sabão na gente. Isso aí a gente quer que a Artesp nos informe se realmente existe essa possibilidade desse trevo no local, ou se só foi mesmo um compromisso sem ser cumprido. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, eu quero se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 134 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado à excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, através do departamento competente, solicitando da ilustre que nos preste a seguinte informação: se existe laudo técnico realizado pelo departamento competente sobre a viabilidade de reforma ou demolição do prédio onde funcionava o antigo ESF da Vila Tibiriçá. Caso exista laudo técnico, que seja encaminhado para essa Casa de Leis, cópia reprográfica. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento número 134, 2018, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador proponente. Eu estive no local a pedido de moradores e o local está extremamente abandonado. Inclusive, alguns moradores fizeram a roçagem do local, porque com essa situação de estarem ateando fogo em todos os lugares, os moradores ao entorno ali, eles têm medo de pegar fogo até nas suas casas. E eu acabei adentrando lá o recinto, está caindo já o telhado, o forro já está caindo, o mato lá dentro já está muito alto, lá tem servido para usuários de drogas e para outras coisas lá também, tem até colchão, tem algumas coisas lá dentro desse antigo ESF lá. E segundo houve uma conversa anteriormente, mas nada por escrito, diz que aquele local estava condenado já. Então, se realmente já houver um laudo sobre isso, que seja feita a demolição o mais rápido possível, porque os moradores ali estão enfrentando vários transtornos em virtude desse ESF, esse antigo ESF, esse prédio abandonado ali na Vila Tibiriçá. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Brasília. Aproveitar a oportunidade de dizer que aquele prédio, ele é um prédio histórico. Até eu disse isso dentro de uma reunião que teve com o prefeito Picucha, falando em vender, né, aqueles terrenos e tal, e que aquele prédio seria um prédio sem avalia para o município. Talvez, para quem não conheça a avalia daquele prédio, encare dessa maneira, que temos que demolir, que temos que terminar com aquele prédio naquele local. Só que ali, naquele local, nasceu o presidente Epitácio. Aquele é o primeiro hospital de 1943 na Bacia do Prata. Aquele prédio acolheu toda marinheiros que chegavam com febre amarela do Mato Grosso do Sul. Ali teve a pousada do gado. Você pode ver que aquele prédio foi construído com os quartos lado a lado, porque era hospital mesmo. O que faltou ali foi capricho dos prefeitos que estiveram aqui em Presidente Epitácio, faltou zelo
pelos prédios históricos, como nós temos a igreja, São José, como nós temos o prédio lá que era o salão de baile, e temos também aquele prédio ali. Aquele prédio, ele foi reformado em 1999, quando se plantou os PSF de Presidente Epitácio. Ali tornou-se um PSF, atendeu aquela população toda, tanto da parte da Coab quanto da parte do antigo Tibiriçá. Então aquele prédio falta um pouco do quê? De zelo, de capricho, porque ali aquelas crianças precisam de um lugar, um artesanato, uma coisa, porque foi colocado portão, rampa, foi consertado com todo aquele material que foi desmanchado do Figueiral Velho, foi recolhido para ali, de lâmpada, a fiação, tudo foi colocado naquele prédio, aproveitando para que não deixasse aquele prédio ser demolido, porque ele é histórico. Agora, Epitácio tem uma mania de não zelar pelas coisas históricas. Quando eu falei na Sorocabana que a gente tinha que ajeitar, pintar, para deixar uma coisa bonita para o final do ano, era um prédio abandonado, como tem vários ali, que é tudo da Alta Sorocabana antiga, Cagil e outros prédios que nós temos aí, que faz parte do nosso município. Então eu tenho certeza, que os prefeitos que bem pensar dentro da história de Epitácio, nós temos ali aquele prédio no pôr do sol. Aquele prédio sai ali uma rodovia que pode ser a marginal ali, porque é um lugar que é uma beleza, só que falta o quê? É o que o menino falou, tá abandonado, ele falou, tá mesmo. Tá sendo criame de coisas que não devia, tá. Tem participação de pessoas que não devia estar ali, tem, mas por quê? Porque ele está abandonado. Quando nós abandonamos a nossa casa, nós damos direito de todo mundo encostar e fazer o que quiser. Agora ali tem história, pode pegar o histórico, nós temos aí dentro da documentação do Dr. Alberto José Assad, que foi o primeiro médico dali, atravessava o Rio Paraná para o Porto 15 de Novembro, a cavalo, né, em cima de uma chata, porque toda a marinheirada que chegava doente se tratava naquele prédio ali. Era ali que ele cuidava desse pessoal. Então o que falta ali é cuidado, é zelo, porque Porto Tibiriçá nasceu o Presidente Epitácio. O Presidente Epitácio não nasceu nessa beleza que está aqui não. Eu me lembro muito bem, e a minha família toda foi daquele lugar, e eu acho sim uma judiação aquilo estar abandonado, porque é mais uma frente turística que está indo embora. Porque uma coisa que podia estar ali, ser um artesanato, ser até um museu, não sei como que encara, porque você vê, ali tem a Nossa Senhora dos Navegantes, que participa das missas na igrejinha, a mesma idade que aquele prédio tem, a igrejinha São José tem. A mesma idade que tem a São José, tem o clube de baile que está sendo lá também abandonado, que até agora ninguém mexeu. Então eu sou uma das pessoas que sempre falei sobre isso e vou continuar falando. Se eu tiver oportunidade, eu quero unir com esses vereadores que estão aqui e vamos tentar resgatar aquilo ali, porque aquilo é da prefeitura. Tem que zelar, tem que cuidar e tem que preservar o que é histórico numa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, vereador Evair. É exatamente por isso que estou solicitando o laudo técnico por escrito, porque de boca nós já temos uma previsão. Eu já tive uma previsão, então eu gostaria de ter esse laudo técnico justamente por isso, porque segundo algumas pessoas aquele local está condenado. E do jeito que está abandonado para os moradores, eles querem que faça a demolição. Porque o vizinho lá do lado lá, ele matou uma cobra lá e ele tirou foto do tamanho da cobra lá e ele ficou desesperado lá, a família também. E lá dentro, eu entrei lá, inclusive vai estar anexado as fotos do local. Eu vou colocar, pedir para imprimir, é que aqui não imprime colorido, para poder ver a situação precária que está. Como eu estava falando, o forro está caindo, a fiação já foi roubada, hoje está numa situação drástica ali, uma situação que está sem condições, principalmente para os moradores ali ao entorno que estão com medo porque o local... Você gostaria de falar? Não, minha oportunidade eu vou falar aí que eu estava falando. Então tá bom. Tá ligado. Então eu gostaria de ter esses laudos em mãos, até para que nós pudéssemos conversar com a prefeita e ver o que pode ser feito, até para dar uma resposta aos moradores lá, porque
eles já não aguentam mais a situação que eles estão enfrentando lá. Inclusive, como eu falei, teve morador que pegou a roçadeira, roçou em torno lá. Quem for lá vai ver que ele roçou até pelo lado de dentro desse ESF, porque ele ficou com medo de atearem fogo e pegar fogo na casa dele. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlan de Mello. Não, eu só vou externar a minha opinião contrária à demolição daquele prédio. De forma alguma, eu acho que é a melhor opção. Acho que ali é um local que todas as administrações, como disse a Brasília, não tiveram o devido zelo e não deram o devido respaldo. Mas, como eu falei da última vez, eu achei até o Juninho me copiou e o Mael, meia culpa, fazendo uma meia culpa de quando falam assim que você ficou lá 8 anos de administrativo e não colaborou com nada. Antigamente a gente tinha uma dificuldade grande de mexer ali porque nós não tínhamos os títulos. Então a prefeitura não era proprietária daquele imóvel do antigo ESF, que foi primeiro o hospital, e não tinha o título do local ali onde foi o escritório. E então era impossível você investir dinheiro público lá, porque no transcorrer dos anos, aquilo lá ficou por último como titularidade do JBS. E daí, no final da gestão do Zé Antônio Furlan, é que nós conseguimos entregar os títulos para os moradores, fizemos um processo administrativo para cada um, e cada um que tinha um direito, como se fosse um uso capião, entrou com o processo administrativo na prefeitura e a cada um foi concedido o seu título de domínio que eles puderam registrar aqueles imóveis. E nessa mesma época, foi passado alguns prédios para o município. E hoje, a titularidade, a propriedade daqueles bens, daqueles imóveis, são do município. Desde o último ano do Furlan, então já se passaram aí 4 anos com o Picucci e agora mais um ano com a Cássia. E aqueles 2 prédios são do município. Então hoje, o município pode investir lá. Só que a gente sabe que os recursos são poucos. Mas ali, por que eu sou extremamente contrário? Porque eu aprendi também na administração pública que nada é feito de sopetão. A gente às vezes demora 10, 12, 16 anos para você conseguir alguma coisa. Infelizmente, a administração pública ela é muito morosa. E hoje, com esses olhos de administrador e mais calmo, até pela idade, eu sei que aquilo lá tem um futuro muito grande. Porque hoje, aquele lá, depois do Jardim dos Pioneiros, vai ser o próximo bairro a ter um grande investimento. Nós estamos recebendo lá hoje 82 casas. Nós estamos programados para lá asfaltamento daquelas ruas, com drenagem, com pavimentação, com escoamento de águas pluviais, com esgoto. Então, por óbvio que nós vamos precisar de prédios ali. E eu sei também que às vezes reformar é muito mais caro do que construir. Mas não quando a gente tem a história toda em cima de um prédio. Aí sim vale restaurar. Aí não é reforma, é restauração. E aqueles 2 prédios merecem a restauração, assim como nós fizemos, de uma forma pouco contida e mais voluntária, com a igrejinha. Porque fizemos na igrejinha uma reforma no final de 2012, se não me engano. Coletamos aí várias doações e fizemos. Então esses prédios hoje, eles podem receber, e o que eu peço é que os meus amigos vereadores, nós vamos atrás de fundo perdido, que tem muito fundo perdido para reforma de patrimônio histórico. Então vamos à caça de recursos para restaurar aquilo lá. Jamais demolir aquilo lá, porque a gente não pode demolir a história de um município. A gente tem que fazer... Isso é a última das últimas das opções. Quando não tem mais jeito mesmo. Porque não, vamos atrás de recursos para a gente restaurar aqueles 2 prédios que são história e aqueles 2 prédios que estão em localidade que tem muito futuro em nosso município. É ali que nós nascemos e é para ali que nós estamos crescendo. Ali vai ficar um bairro muito bom, se Deus quiser, e com a ajuda de todos nós administradores, autoridades que fomos constituídas para isso, para pensar no futuro, pensar em pôr ali praça, pensar em pôr ali mais creche, mais escola, ESF nós já temos, e projetos sociais, como a Brasília disse, tanto para crianças como para jovens e para adultos. Então, eu lembro muito bem que o nosso grande amigo Zequinha, na legislação passada, chegou a fazer 2 ou 3 requerimentos
para a gestão da época, transformar aquilo ali num CREAS, transformar aquilo ali em projeto social. Então, com certeza, o administrador anterior não fez porque não teve recursos, ué. Então é por isso que a gente tem que lutar em busca do... Primeira coisa, o que você tem que ter para fazer? Dinheiro. Então vamos atrás aí dos nossos deputados, das nossas emendas, dos nossos partidos para trazer dinheiro, porque sem dinheiro a gente não faz nada lá. Então, essa é a minha opinião, é o que eu tinha a dizer. O requerimento continua em discussão, com a palavra o vereador Evair. Senhor presidente, eu concordo, até na outra administração sugerimos ideias do que poderia ser feito lá. Por isso que eu estou pedindo o laudo técnico do local para ver a probabilidade da restauração. Agora, uma coisa tem que ser bem frisada. O tombamento do clube já está sendo feito há 4 anos e até agora eu não vi nada. E nem a população infelizmente, lá do Tibiriçá não viu nada até agora. Só está lá criando mato, criando todas as situações lá que todo mundo passa lá e vê. E, infelizmente, até a manutenção ao entorno lá não acontece. A situação também do antigo SF da Tibiriçá, eu concordo que nós temos que restaurar, nós temos que fazer alguma coisa, por isso nós estamos pedindo aí o laudo técnico para ver as possibilidades. Só que também não adianta a gente ficar na conversa falando do que vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos. Porque daqui 10 anos, daqui 15 anos, nós vamos deixar aquele povo sofrer na mesma situação durante esse período todo. Então eu acho que nós temos que ter aí algo palpável para nós podermos dar uma resposta a eles. Porque não adianta nós sonharmos com aquilo que vai ser daqui 10 anos se a gente não tem como fazer aquilo. Nós não temos o que fazer, então, daqui 15 anos vamos sonhar, torcer para que a gente receba dinheiro para fazer isso. A questão não é torcer para receber. Já fazem aí, como falou, vamos atrás de deputados, vamos atrás disso, vamos atrás daquilo. Só que já faz quanto tempo que está lá? E qual foi o recurso que nós conseguimos para fazer algo lá até agora? Então não adianta a gente também ficar na conversa. Nós precisamos ir além e fazer, não somente falar. Nós precisamos fazer. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. O requerimento número 134, de autoria do vereador Evair, foi aprovado por unanimidade. Moção de parabenização número 011 de 2018. Senhor presidente, pela presente, venho a honrosa presença de Vossa Senhoria propor que seja concedida moção de parabenização ao Corpo de Bombeiros de Presidente Epitácio pelo Programa Social Bombeiro na Escola 2018, a ser desenvolvido em nossa comunidade. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. A moção de parabenização número 011 de 2018, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador proponente. A moção até dispensa comentários depois do que nós ouvimos aqui do primeiro-tenente Papote, né? Desse trabalho maravilhoso que ele tem feito nas escolas, o bombeiro tem feito nas escolas, através do BOED. E verdadeiramente ele tem atingido o objetivo que é de educar os nossos filhos em várias questões sociais, de trânsito e nessas questões de primeiros socorros. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. A moção de parabenização foi aprovada por unanimidade. Moção número 012 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de parabenização ao senhor Edno Cano pelo seu pelo longo dos anos de serviços prestados ao município da Estância Turística de Presidente Epitácio. Marlan de Melo, vereador proponente. A moção de parabenização ao senhor Edno Cano, de autoria do vereador Marlan de Melo, está em discussão.
A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Não havendo requerimentos escritos, mas pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se querem fazer uso dos requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adenilton. Requer a mesa, ouvido do outro plenário de sua forma regimental, seja encaminhada à prefeita municipal que segue. Que nos encaminhe a cópia dos documentos e projetos do Mini Ceasa e da Cooperativa Laticínio, para a gente dar uma analisada como está sendo feito e a documentação, se existe algo mais a respeito do nosso trevo naquela localidade, se tem junto desse processo do Mini Ceasa, a construção do Mini Ceasa. O requerimento oral do vereador Adenilton está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para requerimentos orais. Presidente. Com a palavra o vereador Josmael. Senhor presidente, boa noite. Nobres pares, público presente, boa noite a todos. Requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário sua forma regimental, que nos seja nos enviado uma cópia do projeto e do memorial descritivo das obras que estão sendo realizadas lá na Orla. Da revitalização. Pista de ciclismo, de caminhada, tudo, o alambrado, tudo, por favor. O requerimento do vereador Josmael está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Fabrício do Campinal. Eu requeiro vistas do projeto de lei complementar número 18/2017. Eu nunca vi um projeto com tanta vista. Oi. O projeto de lei complementar, o oriundo do Poder Executivo número 018, como já é de praxe, o vereador Fabrício faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento? Sim. Então a mesa concede vistas ao vereador. Obrigado. Vamos pular? Continua aberto para requerimentos orais. Nenhum? Mais nada? Não? Peço ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto número 032 de 14 de maio de 2018 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei de resolução número 01 de 2018, de 5 de maio de 2018, do Poder Legislativo Municipal. Parecer conjunto número 032 de 2014, de 2018, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de resolução número 001 de 2018, de 5 de maio de 2018, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre: institui a Comissão de Inventário Físico e Patrimonial da Câmara Municipal de Presidente Epitácio. Pela Comissão de Justiça e Redação, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Fabrício Duarte Rocha, relator; Tatiane Gomes Colares, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Marlan de Mello, presidente; Moisés Sebastião da Silva, relator; Adenilton Ferreira da Silva, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. O parecer conjunto número 032 de 14 de maio de 2018, nas Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de resolução número 01 de 2018, de 5 de maio de 2018, oriundo do Poder Legislativo Municipal, se encontra em primeira discussão. O parecer conjunto se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar.
O parecer se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos então à votação do referido projeto de resolução número 01 de 2018, oriundo do Poder Legislativo. O projeto se encontra em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. O projeto de resolução se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários queiram se levantar. O projeto de resolução número 01 de 2018 do Poder Legislativo, que dispõe sobre substituir a Comissão de Inventário Físico e Patrimonial da Câmara Municipal de Presidente de Deputados, foi aprovado por unanimidade. Pergunto a opinião dos senhores vereadores e vereadoras se nós podemos enviar o pequeno expediente, as indicações aos seus respectivos destinatários sem que haja leitura na sessão. Com certeza? Então, todas as indicações serão enviadas aos seus destinatários. Pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se querem fazer uso da palavra livre. Não? Lembrando então aos mesmos que a próxima sessão será no dia 21, na segunda-feira, como de praxe. Agradecer mais uma vez ao Corpo de Bombeiros, senhores vereadores e vereadoras, público presente, que tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Declaro a sessão encerrada.